Meus irmãos, boa noite. Que a graça de Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que nos assistem nesse momento. É um momento de estudo da palavra de Deus, uma grande alegria para o nosso coração poder compartilhar aquilo que o Senhor tem falado. E hoje, nós, em sequência ao estudo que estamos fazendo do Antigo Testamento e suas referências a Jesus Cristo, nós vamos estudar sobre o templo da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, chamado Templo de Salomão. Uma boa oportunidade para entendermos um pouco da história, mas acima de tudo para trazermos os ensinamentos dessa história, as aplicações dessa história para o nosso coração e para a nossa vida. Eu quero deixar com você um texto da palavra de Deus, de forma introdutória, registrado no livro de Hebreus, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim um texto: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizamente. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora esses, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Esse texto é um texto escrito pelos hebreus, dirigido ao povo judeu, que vai ensinar o tabernáculo, e depois nós vamos ver a diferença entre tabernáculo e templo, sobre as aplicações práticas. E uma das aplicações práticas é o da adoração e o culto a Deus. Por isso, aproveite esse momento para adorar o Senhor, para cultuar ao Senhor, para bendizer o Senhor. Vamos louvar a Deus com o cântico espiritual. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus.
Aleluia, glória a Jesus. Queridos, vamos ler mais um texto da Palavra de Deus. Esse texto, sim, que nos ensina sobre o templo. 2 Crônicas, capítulo 6, a partir do versículo 18. Abre sua Bíblia lá, por favor. 2 Crônicas, capítulo 6, a partir do versículo 18. E diz assim a Palavra de Deus: Mas, de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenda, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem nesse lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus, ouve e perdoa. Queridos, essa é uma parte da oração de Salomão, quando na consagração do templo. A Bíblia vai nos ensinar sobre a consagração, a construção do templo, algumas lições valiosas. Primeiro, que grande parte da existência de Israel antes do templo era uma resistência voltada a um instrumento de adoração, que significava a presença de Deus, melhor dizendo, chamado tabernáculo. E tabernáculo era uma tenda montada no meio do povo de Deus, e essa tenda montada no meio do povo de Deus era uma tenda chamada tabernáculo, que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. O tabernáculo tinha nele partições e determinados utensílios que significavam o zelo para com Deus e a adoração do povo com Deus. Então o tabernáculo foi utilizado, essa tenda foi utilizada como um sinal da presença de Deus. Desde Moisés foi instituído o tabernáculo e eles ali adoravam ao Senhor naquele ambiente, naquele local, lembrando que apenas o sacerdote podia entrar na parte mais interior daquele tabernáculo. Quando Davi começou a reinar e houve ali uma estruturação do reino, ele desejou construir um templo para Deus. Ele juntou material, ele buscou os recursos, só que Deus interviu naquela circunstância através do profeta e disse que Davi não iria reconstruir o templo porque ele era um homem de guerras. E Deus queria a construção do templo, mas por um rei que não tivesse sangue em suas mãos. E isso aconteceu. Salomão, filho de Davi, teve paz ao seu redor e por isso pôde construir o templo. E Salomão, ele destinou o melhor para o templo de Deus. O melhor. A Bíblia diz que o templo que Salomão construiu para Deus foi um templo muito bonito, um templo totalmente consagrado, com as melhores pedras, com as melhores madeiras, com os melhores panos, com a melhor engenharia e arquitetura, tudo isso para honrar e glorificar o nome do Senhor. E agora, então, nós temos um ambiente no meio do povo que não é formado por uma tenda, mas é sim um prédio com seus utensílios, com seus significados, totalmente voltado para o Senhor. Então, nessa história de tendas e templos, nós podemos fazer uma distinção. De Moisés a Salomão, ali nós temos o tabernáculo, que é uma tenda. De Salomão até a invasão dos babilônicos contra Jerusalém, todo esse período nós temos o templo, chamado Templo de Salomão.
Porém, na invasão da Babilônia, do povo babilônico, ali em Nabucodonosor, esse templo foi destruído. Então, vamos lá. Tenda ou tabernáculo, templo de Salomão, um período sem o templo por causa da destruição, e depois com Zorobabel. Você pode conhecer um pouco mais da história de Zorobabel nos livros de Neemias, de Esdras, de Ageu. Com Zorobabel, esse templo é reconstruído. Não é o templo com toda a glória, em toda a polpa de Salomão, porque agora a nação de Israel é uma nação desprovida de bens, mas é um templo de adoração a Deus, de louvor ao Senhor. Inclusive, apesar de ser um templo mais simples e humilde, Deus diz lá em Ageu que seria um templo mais glorioso do que o primeiro. Por quê? Deus não está falando da qualidade da madeira, da qualidade do pano, da qualidade das pedras preciosas. Mas naquele templo, Jesus entrou. Esse templo foi visitado por Jesus. Inclusive a Bíblia conta, certa vez, Jesus no templo conversando com doutores da lei, Jesus limpando o templo de cambistas e de pessoas que visavam apenas o lucro. Nós vamos falar um pouquinho disso mais à frente. Então esse templo é o templo que Jesus participou com a sua família, que Jesus pregou, que Jesus ensinou, que Jesus deu lições à sua família. Então vamos lá, já chegamos no terceiro templo. Tabernáculo, templo de Salomão, templo de Zorobabel, que foi o templo que Jesus participou. Só que esse templo também não está de pé. No ano 70, houve uma invasão romana em Jerusalém, e por conta disso o templo foi novamente destruído. E aí você pode lembrar-se das palavras de Jesus no seu sermão profético, quando ele disse que aquelas pedras iriam ser destruídas, que aquele templo ia ser destruído. Isso se cumpriu no ano 70, quando Tito destruiu o templo, fez coisas terríveis ali em Jerusalém, e esse templo então novamente ele cai por terra, e depois de muito tempo foi construído um novo templo, que é o templo que pode ser visto hoje lá em Jerusalém. É o templo adorado hoje, mas não é o templo de Salomão, não é o templo que Jesus entrou, não é o tabernáculo, é um templo construído em eras mais atuais, ok? Nós, irmãos, quando olhamos para o templo, então nós temos que ter isso em mente. E nós estamos hoje falando não daquele templo que está em pé lá, mas do templo que foi construído na época de Salomão. E Salomão, uma das lições que nós tiramos para o nosso coração é que ele destinou o melhor material para a construção do templo e da casa de Deus. E por que é importante entendermos isso? Com o decorrer da história, o pecado da avareza tomou conta do coração do homem, que às vezes exercendo a liderança da religião e de templos religiosos, usa esse artifício para tomar dinheiro das pessoas. Esse é um grande erro, um grande pecado contra Deus. Mas também existe o outro pecado de pessoas avarentas da mesma forma, que sempre levam o pior para Deus, né? É o que sobra do recurso, é o que sobra do tempo, é o que sobra do esforço. Aquilo ali, aquela mesinha não serve para mais nada, vou doar para a igreja. Aquele fogão não serve para mais nada, a igreja está precisando de um fogão, em vez de eu dar um novo, eu vou pegar aquele que veio para o Brasil junto com Pedro Alves Cabral e vou dar para a igreja. Uma das lições preciosas que nós aprendemos na construção do templo é que o templo é o lugar do melhor, é o lugar de nós colocarmos o nosso melhor esforço, de nós colocarmos o melhor do nosso tempo e colocarmos o melhor dos nossos recursos. Vamos ver aqui algumas áreas do templo que nós podemos aprender muito sobre elas. Dentro daquele templo existia uma área chamada o Santo dos Santos.
E este lugar, esse ambiente, vou chamar aqui de cômodo, era a parte mais interior do templo. E essa parte mais interior é uma parte inacessível às pessoas. Ele era separado por um véu. E quando você ouve a palavra véu, normalmente você pensa num pano muito simples, um pano muito fino. Mas naquela época era um véu muito grosso, pele de cordeiro costurada sobre pele de cordeiro. Era algo muito grosso. E nesse ambiente, nesse lugar, apenas uma pessoa podia entrar uma vez ao ano. E essa pessoa que entrava uma vez ao ano era o chamado sumo sacerdote. E ele entrava naquele ambiente com toda a roupa de sumo sacerdote, uma roupa totalmente consagrada, especial, para dentro do Santo dos Santos, oferecer a Deus sacrifícios pelo pecado do povo. Era algo tão dedicado, tão limpo, que ele entrava com uma corda amarrada na cintura, porque se depois de muito tempo não houvesse nenhuma manifestação da pessoa, queria dizer que aquela pessoa morreu. Talvez ele tenha entrado ali com algum pecado e por causa disso foi condenado, porque ali era um lugar de extrema pureza. E esta corda, uma vez que ninguém podia entrar para saber, essa corda era uma forma de manter contato com as pessoas lá de fora, através de vibrações. E se por um acaso ele morresse, ninguém podia entrar lá. Ele teria que ser puxado, o seu corpo teria que ser puxado para fora. Irmãos, ali era um ambiente que simbolizava a presença de Deus. E a presença de Deus é gloriosa. E é por isso que, para entrar ali naquele momento totalmente consagrado, aquela pessoa totalmente consagrada, com as vestimentas totalmente consagradas, uma vez ao ano apenas. E o que é essa lição? O que esse lugar nos ensina? O que o Santo dos Santos pode nos ensinar? Primeira coisa, nós precisamos ver o dia que Jesus morreu. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que no exato instante que ele morreu pelos nossos pecados, para tirar aquilo que estava sobre nós, que era de impureza, o véu do Santo dos Santos se rasgou do alto a baixo, uma ação de Deus. Ele não rasgou de baixo ao alto, mas do alto a baixo. Deus o rasgou. Em Jesus Cristo nós temos acesso a Deus. Esse é o simbolismo. Por causa do amor de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, por causa da graça de Jesus, nós agora podemos ter acesso ao Santo dos Santos, ou seja, nós podemos ter acesso a Deus. Não há nada mais que media a nossa situação com Deus, a não ser Jesus Cristo. A não ser Jesus Cristo. Quando Jesus morreu pelos nossos pecados, Deus rasgou o véu do santuário para simbolizar que o caminho para Deus estava aberto. E agora já não existe uma parte mais consagrada, mas existe alguém que nos leva diretamente a Deus. E esse alguém é Jesus Cristo. Jesus certa vez disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por quê? Porque o véu se rasgou. Porque nós temos agora permissão em Jesus Cristo para um relacionamento sério, constante e fiel com Deus. O segundo ambiente que eu quero estudar com vocês, o segundo ambiente do templo, é um ambiente muito importante, que era o lugar do sacrifício. Esse lugar do sacrifício era onde as pessoas levavam o cordeiro, levavam os animais para serem sacrificados em culto a Deus. E eu quero hoje, na nossa época, é um pouco diferente pensar nisso. Mas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, animais eram sacrificados por ordem de Deus, como expressa a palavra de Deus. E esse sacrifício de animais era o culto oferecido ao Senhor.
Isso acabou. Acabou quando Jesus morreu na cruz e já não há mais necessidade de sacrifícios de animais. Mas Jesus morreu uma única vez por nós, nos dando vida. Mas no Antigo Testamento, na época que esse templo foi construído, era ordem de Deus o sacrifício de animais. Isso vem desde o Éden. Quando a Bíblia diz que quando Adão e Eva quando Adão e Eva pecaram e morreram no seu pecado, Deus construiu para eles uma roupa de cordeiro ou de animal. Isso, um animal morreu, ok? Então, desde aquele tempo, por causa do pecado humano, havia essa questão do derramamento de sangue do animal. E todos os animais mortos no Antigo Testamento, eles apontam para o Cordeiro de Deus. Todo o sacrifício do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Jesus. Tanto que quando João Batista ele vê Jesus, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele vai entender, e biblicamente, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai entender que Jesus é o último sacrifício. Os que vieram antes eram sacrifícios que apontavam para o último, apontavam para o Filho de Deus. Você vai lembrar, por exemplo, na noite da Páscoa, na época de Moisés, quando Deus ordenou que um cordeiro fosse morto e o seu sangue fosse passado nas vergas das portas, nos umbrais das portas, para que ali a morte não entrasse. E tudo isso, todo esse sacrifício apontam para Jesus. O autor aos Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por quê? Porque a consequência do pecado é a morte. A morte é uma realidade por causa do pecado do ser humano. E havia um ambiente no templo para que os animais fossem levados e fossem sacrificados por conta dos pecados das pessoas, os pecados do ser humano. Havia, por exemplo, a figura do bode expiatório. O que era esse bode? A pessoa colocava a mão sobre ele e confessava os seus pecados. E havia ali uma simbologia, como que os pecados passassem para aquele animal e aquele animal seria agora morto. Isso tudo era uma simbologia que agora nós podemos entender ela perfeitamente. Quando percebemos que quem entrega a sua vida a Jesus tem os seus pecados perdoados, porque os seus pecados foram condenados em Jesus Cristo. Seus pecados foram anulados na morte na cruz. E isso é maravilhoso demais, irmãos. É maravilhoso saber do amor, da graça, da bondade, da fidelidade de Jesus. Jesus é aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E no templo antigo havia um lugar para lembrar da necessidade do perdão dos pecados. A terceira parte que nós vamos falar hoje, vamos falar sobre o pátio externo. Eu acho interessante que esse pátio externo é uma área que a gente não fala muito sobre ela. Nós lembramos sempre do Santo dos Santos, lembramos do lugar de sacrifício, mas o pátio externo, para mim, era um pátio muito importante. E por que eu quero falar a respeito dele? O templo, no Antigo Testamento, era um sinal de extrema perfeição e pureza. Então, uma pessoa que tivesse alguma irregularidade física não podia entrar no templo. Quando eu falo irregularidade, quero dizer alguma deficiência, a falta de um dedo, alguma cicatriz. Ele não era permitido a ele entrar no templo. Outro detalhe é que uma pessoa que não era judeu também não podia entrar no templo. Mas essas pessoas podiam ir ao pátio do templo. E exatamente por isso, o pátio externo, para mim, ele é um pátio muito importante,
porque ele é um pátio como eu posso dizer, ele é um ambiente missionário. Ele é um ambiente missionário. O que acontecia nesse pátio externo? A lei de Deus era ensinada. O que acontecia? Pessoas que não eram judeus podiam ouvir e se tornar servos de Yahvé. Pessoas podiam ali encontrar alguma ajuda, algum auxílio. A Bíblia, por exemplo, vai contar a história de um homem que foi a esse ambiente e, ao retornar para casa, ele retornou com apenas um pedaço do escrito de um profeta. Ele não podia entrar no templo, ele foi apenas a parte externa. E ele volta para casa frustrado, tentando entender a realidade de Deus apenas com um pedaço de escrito. E a Bíblia diz que Filipe vai chegar perto dele, ele era eunuco, e vai dizer para ele, falou, você entende o que está lendo? Ele falou, eu não posso entender. Eu não sei o que está escrito antes, não sei o que está escrito depois, e eu não pude entrar no templo. Então Filipe vai ensiná-lo a respeito de Jesus, e é exatamente aquela parte que apontava para Jesus. O pátio externo, então, era um pátio missionário, não era um ambiente para ganhar dinheiro, era um ambiente para ensinar a fé, era um ambiente para que as pessoas pudessem ter uma orientação de Deus. Lembre-se que o templo era um sinal da presença de Deus. E as pessoas que não podiam entrar, elas podiam ficar ali e ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus veio a esse mundo, a Bíblia conta a história de Jesus com um arrazoague de cordas e expulsando pessoas. Ele está expulsando pessoas exatamente dessa área. Porque observe uma coisa. As pessoas do tempo de Jesus, elas estavam abdicando da área missionária, de uma área que era para ensinar a Bíblia, para comercializar. Então, por exemplo, vamos supor se fosse hoje. Chegava um turista lá, um turista que achou bonito o sacrifício de um animal. Então agora ele quer sacrificar também um animal, sem sentido, sem entender nada do que está acontecendo, e aí tinha um animal lá para ser sacrificado. Não como um instrumento de um culto, mas como um instrumento comercial. Então as pessoas às vezes confundem que o que Jesus corrigiu ali foi abrir mão da área missionária da igreja por questões de fazer da religião um centro comercial. E a Bíblia condena isso em todo momento, em todo instante. Fazer da religião uma autonomia de lucro é pecado contra Deus. E hoje isso continua sendo realizado através de tantas coisas ditas santas que são vendidas. São lenços ungidos, são óleos ungidos, e são tantas coisas que apenas sobrecarregam o misticismo de pessoas, que ao invés de procurar o Deus verdadeiro, procuram ícones. Essa substituição de Deus é um problema muito grave que nós enfrentamos cotidianamente. Esse pátio externo era um instrumento para a glória de Deus entre as pessoas, não um instrumento de glorificar o dinheiro e etc. Ok? Jesus, então, ele vai expulsar os cambistas ali, porque as pessoas ali perderam o foco que era para ser missionário, de ensino, de oração, de cuidado da vida das pessoas que não podiam entrar no templo. Ele passou para ser um foco turístico, um foco comercial, um foco que não honrava a Jesus como Senhor e Salvador. Irmãos, vamos tirar algumas lições práticas? Eu trouxe para você a questão das diferenças dos templos. O tabernáculo, o templo de Salomão, o templo de Zorobabel e o atual. Eu também trouxe para você alguns elementos do templo. Nós tínhamos lá o Santo dos Santos, o lugar do sacrifício e o pátio externo. Mas eu quero tirar algumas lições para você hoje. Eu não quero que você fique com uma aula de história do passado, mas eu quero que você entenda algumas realidades hoje. A primeira coisa é que o templo é um ícone de comunidade. Eu ouço muitas pessoas
dizendo o seguinte: não, o que importa é o meu coração, eu não preciso ir à igreja. Ao nosso redor cresce o número de desigrejados, e eu quero dizer que isso é um pecado contra Deus. Nós sabemos que a espiritualidade ela está no coração, eu não tenho dúvida disso. O nosso compromisso com Deus é um compromisso pessoal. Isso é bíblico, isso é verdade. Mas se a vida comunitária em um ambiente comum não fosse importante, os apóstolos não tinham plantado igrejas. Jesus disse que sobre essa pedra edificaria sua igreja. Jesus escreveu cartas a comunidades de fé em determinados lugares para a edificação mútua dos irmãos. Então, quando alguém diz para mim que o templo, que o lugar de comunidade, que o lugar onde você tem uma referência de disciplina, uma referência de ensino, uma referência de adoração, não é importante, eu sei que essa pessoa está em pecado. Eu sei que a única coisa que ele quer é a liberdade. E Deus nos chamou para a liberdade em Cristo. Isso não quer dizer estar fora do convívio entre irmãos. É claro, queridos, que em momentos como o que estamos vivendo nesse instante de pandemia, nós vamos tomar alguns cuidados. Alguns lugares as igrejas não podem se reunir por um cuidado com respeito à disseminação do vírus Covid-19. Porém, algo precisa estar na nossa mente, que o templo, que a adoração comunitária, que o lugar comum dos crentes, onde os crentes têm um referencial de adoração, de ensino, de disciplina e de cuidado. Isto é sim importante. Isso é importante. A Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, disse que em cada lugar deveria haver uma liderança, deveria haver presbíteros. Em cada lugar deveria haver um ambiente de culto. Em cada lugar deveria existir um ambiente de ofertório, de santa ceia. Isso tudo é feito e realizado no templo, na casa de Deus. O templo é uma referência, sim, e é importante. Se você tem ido a muitos lugares e não tem se dedicado ao templo, na casa do Senhor, você precisa voltar à adoração, à comunhão, ao serviço com Deus. O culto online, as programações televisivas, as mensagens pela internet, elas são importantes e são valiosas como instrumento de edificação. Mas existe uma coisa que nós não podemos ser sozinhos, ou melhor, duas coisas. Uma é ser casado. Você não consegue casar sozinho. Você precisa de outra pessoa para viver num casamento. E outra coisa é ser cristão. Deus não nos chamou para sermos cristãos sozinhos. Então, a importância do templo. O templo é um ícone de comunidade, de encontro, de adoração. O fato de Jesus ter dito que vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, ele não estava dizendo que a reunião comunitária não é importante. Ele estava dizendo que o mais importante de você estar em um lugar é você ter o seu coração em Deus. E você tendo o seu coração em Deus, Deus aceitará seu louvor, seu culto, sua adoração. Então, o momento comunitário é importante. Uma situação onde não há disseminação de vírus, as pessoas por escolha própria não pertencem a uma comunidade, elas estão em pecado e precisam se arrepender e voltar-se para os propósitos de Deus. Lembre-se que se a comunidade não fosse importante, o Espírito Santo não teria conduzido os apóstolos na plantação de igrejas. A segunda lição que nós podemos tirar desse texto, desse estudo, uma lição prática para os dias de hoje, é do perigo do legalismo templário. Qual é o perigo? Se por um lado nós temos o perigo daquelas pessoas assim, a nova aliança não precisa mais de uma reunião em comunidade, isso está errado. Do outro lado nós temos aquele pessoal que diz assim, não, o que vale é o templo do Antigo Testamento. Então nós vemos no tempo de hoje, né,
não, lá em tal lugar existe o templo de Salomão. Os pastores se vestem com... pastores ou bispos se vestem com uma roupa especial. Existem ali alguns objetos que imitam objetos do templo de Salomão. Esse óleo veio de Jerusalém, essa água veio do Rio Jordão. Esses ícones que na verdade nada mais são do que uma fonte de idolatria. Nós temos que tomar cuidado com isso. A Bíblia diz que a vida em comunidade ela é importante, mas a Bíblia também diz que quando você fecha a sua porta, a porta do seu quarto e adora ao Senhor, ora ao Senhor, Deus te ouve em secreto, sim. Infelizmente hoje nós estamos vivendo um misticismo de coisas que são ditas coisas ungidas, e essas coisas ungidas nada mais são do que meios de tomar dinheiro de pessoas que são até bem intencionadas e têm muitas delas boa intenção, mas são roubadas através desse misticismo no Antigo Testamento. E isto é contra o propósito de Deus, isso é contra a vontade do Senhor. Nós precisamos ter um compromisso com Deus e tomar muito, muito cuidado com esse misticismo em coisas que são ditas coisas santas, mas que nada mais são do que instrumentos para tomar dinheiro, para fazer com que pessoas se achem melhor do que as outras. Por isso, se por um lado nós precisamos nos reunir em comunidade, a comunidade é um lugar onde nós podemos adorar juntos, a aprender a Bíblia, a sermos sujeitos às pessoas que nos conduzirão no caminho da palavra de Deus. Por outro lado, eu preciso tomar conta do misticismo ou do legalismo templário, onde o templo do Antigo Testamento é visto como um entendimento, como uma mensagem que ele não tem hoje. A Bíblia diz que o nosso compromisso é com Jesus, que o Santo dos Santos está aberto, nós temos relacionamento direto com Deus. A última lição que eu queria tirar aqui com você, uma lição prática para os dias de hoje, é que o céu é o templo eterno. E o tabernáculo, o templo de Salomão, o templo de Zorobabel, todos eles apontam para o templo eterno, que é o templo de Deus, onde estaremos para sempre. É um templo chamado céu, é um lugar de vida eterna. Então, eu quero dizer para você que todo aquele que está em Cristo Jesus, ele anseia por um novo templo onde Deus é o sol, como o sol será a luz que nos ilumina. Viveremos para sempre com o Senhor, cheios da graça, cheios da alegria, cheios da felicidade de Deus na nossa existência. Isso, irmãos, é uma bênção, que precisamos guardar no nosso coração. Uma bênção especial de Deus para a nossa vida. A nossa vida de adoração mais preciosa não será nessa terra, mas será no céu, onde viveremos para sempre em adoração, louvor e glória de Jesus. O tabernáculo aponta para essa realidade, o templo de Salomão aponta para essa realidade, o templo de Zorobabel aponta para essa realidade. E essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Viva com Jesus, colocando seus olhos fitos no autor e no consumador da nossa fé. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque podemos olhar para a Tua palavra e relembrarmos lições valiosas para o nosso coração. Eu quero pedir a Deus que o Senhor coloque essa mensagem no coração de cada irmão, de cada irmã, e que todos, ó Deus, possamos ter os nossos olhos fitos, não nos símbolos, mas na realidade. Que a realidade verdadeira e profunda é o Senhor para a nossa vida e para o nosso coração. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoe cada um que ouve essa mensagem. Coloca, ó Deus, no coração, primeiro, um amor em viver em comunidade, como servos e servas do Senhor. Segundo, meu Deus, um zelo em buscar, ó Deus, um compromisso com o Senhor. Um compromisso, meu Deus, conforme os teus propósitos, conforme a tua vontade. E também, ó Deus, que haja no nosso coração um desejo por estarmos para sempre com o Senhor, um lugar onde não haverá dor, não haverá aflição, não haverá pranto, não haverá tristeza.
Em nome de Jesus, ó Deus, trata a nossa vida, conduz os nossos olhos cada dia mais, ó Deus, para o Senhor, vivendo sempre para a glória do Senhor. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Jesus abençoe a vida de todos vocês e aguardo você lá nos cultos da 4ª Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá e também aqui online, podendo ter esse momento de edificação para a glória de Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe.